Deus é bom. Amém. Eu tenho até que horas? Até 9? Amém. Até 9 da manhã? Que bênção. Efésios 4, a partir do versículo 11, assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que, diga assim, até que. A Bíblia continua dizendo: todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Nós vamos ficar aqui por enquanto. Amém, queridos? Amém. Queridos, o culto é muito importante que a gente entenda a proposta de Deus para ele. E eu estou aqui com vocês numa quinta que é uma quinta profética. Então o que eu quero falar para vocês tem a ver com o profético, tá bom? A palavra que eu vou falar para vocês hoje, eu espero no meu coração que todos vocês consigam compreender claramente. E eu quero usar esse texto para começar a falar para vocês sobre os ministérios. E nós não vamos falar sobre o ministério apostólico, nem sobre o ministério evangelístico, mas eu quero só dar uma pincelada aqui para a gente conseguir seguir para onde eu creio que o Espírito Santo quer ministrar a vida de vocês. Então, a Bíblia diz aqui que Deus, Ele concedeu uns para apóstolos, diga assim comigo, apóstolos. Outros para profetas, diga profetas. Outros evangelistas, diga evangelistas. Pastores e mestres. Qual o propósito de Deus ter escolhido uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? A própria palavra diz. Ele diz que quando Jesus estabeleceu ministros na igreja, Ele estava visando algo. Ele estava olhando para um objetivo. Qual é o objetivo de Deus ao estabelecer ministros e ministérios na igreja? Ele disse que Ele estava visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Diga assim comigo, desempenho do serviço. Olhe para a sua mãozinha aí. Eu quero que você perceba que ela tem uma função. Amém? Você talvez não foi chamado na igreja para tocar teclado, para tocar bateria, para pegar no microfone, mas você tem um chamado específico de Deus. Sabe que muitos ministros, eles quando começam a ser usados por Deus, eles começam a pensar que são alguma coisa, e quando eles estão aqui em cima, eles olham vocês assim de baixo e pensam, eles são inferiores. Mas querido, quando você anda com Deus, você percebe que não existe nenhuma pessoa mais importante do que o Senhor Jesus na igreja. Amém. E todos somos irmãos e todos temos um chamado singular. Diga assim, singular. O que é algo singular? É algo insubstituível. Sabe o que eu quero dizer? Que se você não cumprir o que Deus te comissionou para cumprir, eu não vou poder fazer isso. Porque aquilo que Deus tem para você é tão específico e tão individual que se enquadra unicamente com a sua pessoa. Eu não posso substituir você e você também não pode me substituir. Mas independente disso, queridos, é importante que todos nós entendamos que Deus estabeleceu 5 ministérios para servir. Diga assim, servir. Para quê? Para que a igreja amadureça e alcance o desempenho do ministério. Ou seja, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para conduzir o seu povo, para conduzir a igreja ao nível de amadurecimento espiritual, para que todos individualmente estejam habilitados a cumprir o ministério que Deus confiou a cada um. Vocês estão comigo? Amém. Agora a Bíblia diz aqui que Ele chamou esses ministros e deu ao corpo de Cristo para que todos desempenhem o seu serviço para edificação. Diga assim comigo, edificação. O que é edificação? É uma construção. E como é que você constrói algo? Primeiro estabelecendo fundamentos. Você estabelece o fundamento e a partir daquele fundamento você pode determinar qual será a altura, a extensão daquele edifício. Mas é necessário que seja colocado um
fundamento. A Bíblia continua aqui dizendo que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Para que eles possam, desenvolvendo o ministério que receberam do Senhor, conduzir cada pessoa na igreja a um amadurecimento espiritual. Para que você amadureça, para que você cresça, para que você atinja o ápice, a parte plena do chamado que Deus tem para a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Agora, o interessante é que ele diferencia apóstolos de profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que isso? Porque cada um desses 5 ministros ele tem uma função bem específica. Por exemplo, a palavra apóstolo, eu vou falar rapidamente só para a gente entrar onde eu quero. A palavra apóstolo, ela quer dizer enviado. Diga assim, enviado. Enviado. Muitas igrejas, elas rejeitam e repudiam o ministério apostólico. Mas o ministério apostólico não deixou de existir quando o último apóstolo, que foi João, morreu. E quando a igreja rejeita esse ministério, ela perde algo que deve ser desenvolvido nela. Por quê? Porque o apóstolo é alguém chamado por Deus com uma unção específica para ser enviado. Enviado para onde? Para lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Enviado para onde? Para lugares onde a igreja está tão contaminada que Deus precisa estabelecer um novo povo da verdade ali. O apóstolo ele recebe de Deus uma unção para enviar. Então a função do apóstolo é plantar e edificar igrejas. Você pode dizer isso comigo? Plantar e edificar igrejas. Basicamente é essa a função do apóstolo. Você já ouviu de lugares que nunca tinham igreja, mas de repente um homem chegou lá e alguma coisa aconteceu? Você sabe que eu não posso simplesmente decidir, vou lá no São Pedro das Botas e abrir uma igreja lá. Eu não posso simplesmente dizer isso. Por quê? Porque essa é uma unção específica para alguém que tem um chamado apostólico. E se eu que não tenho esse chamado tento assumi-lo, eu vou entrar em problemas. É por isso que a igreja às vezes está bagunçada, porque tem muito pastor de nome que não tem um chamado pastoral, querendo funcionar como pastor, mas Deus nunca deu nem o psil do pastor, quanto mais o chamado. Tem muito profeta profeta de nome, querendo atuar no profeta sem ter recebido o chamado de Deus. Então diga assim comigo, é Deus quem chama, e é Deus quem garante. Isso não é o jargão pentecostal, é uma realidade espiritual, que se Deus te chama para algo, o próprio chamado de Deus para a tua vida, ele carrega como a semente o poder em potencial para gerar frutos. Então é por isso que o apóstolo vai chegar num lugar que não tem nem mercearia, não tem nem bar, quase não tem nem gente, e em pouco tempo, em algum tempo ali vai estar uma igreja estabelecida, e a partir desse ponto ele vai começar a levantar ministros. Aleluia! Porque a função do apóstolo é plantar e edificar a igreja. Quando você parte para o profeta, não vou falar sobre o profeta agora exatamente, porque ele é basicamente o tema da nossa mensagem de hoje. Então segura aí, você que está com curiosidade. Ele fala evangelista. O que é evangelista? Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim, evangelista quer dizer mensageiro da boa notícia. Sabia disso? A palavra evangelista, ela vem de 2 palavras gregas, que quer dizer euan e ângelo. As 2 palavras juntas significam mensageiro da boa notícia. Qual é a função do evangelista? O evangelista é aquele cara que tem uma unção dada por Deus para ganhar almas. Irmão, bote um evangelista para cuidar de uma igreja e em 1 ano ou menos, em 1 mês às vezes, não tem mais ninguém ali. Se ele não tiver o chamado pastoral, agora ponha ele no bar, ele vai ganhar almas no bar, ele vai ganhar almas na boate, ele vai ganhar almas no trem, ele vai ganhar almas no ônibus. Em todo lugar que ele for, ele vai ganhar almas. Por quê? Porque ele é o mensageiro. Entenda que todos nós somos chamados para pregar o evangelho, sim, mas o evangelista, ele foi chamado por Deus com uma unção específica para falar a boas novas e pessoas se converterem. Tem pessoas que têm facilidade para ganhar almas, eu fico confuso. Às vezes a gente fazia uns evangelismos lá na
gente dava o máximo de si para conseguir uma alma para Jesus e ninguém se convertia. Aí foi o irmão lá, que ele nem sabe falar direito, a voz dele mal saía do microfone, e no final ele fez o apelo para as pessoas se converterem. Meu Deus, o que é isso? Eu estou me esforçando aqui para explicar o plano da justificação, para explicar que Jesus foi enviado para a cruz, para receber o juízo de Deus, e o cara fala, troca letra por letra, troca sílaba, a voz dele nem sai do microfone, a pessoa nem sabe o que ele diz, e no final levanta a mão. Como é isso? Diga assim, unção. O que é unção? É o poder de Deus dado para você cumprir o teu chamado. E unção é individual. Eu só posso andar, caminhar nos limites que Deus estabeleceu para a unção do chamado que Ele me confiou. Se eu não fui chamado para ser evangelista, eu não posso, sabe, eu tenho que falar de Jesus, mas eu não posso me comparar com o evangelista, porque ele tem uma unção específica para evangelizar. Sabe que muitos evangelistas, eles recebem de Deus a graça para operar milagres extraordinários. Um evangelista, eu sabia o que eu vou dizer, um evangelista que entrar na unção de Deus, facilmente vai operar em curas milagrosas. Cegos vão enxergar, paralíticos vão mudar. Não é que você não é evangelista, você não deve buscar a Deus por cura. Os sinais vão seguir a todos que crerem, amém? Mas você que opera no sinal pela fé é diferente de alguém que opera no sinal pelo dom. Eu não vou falar sobre isso hoje. Deixa para depois o pastor Tiago explica isso para vocês. Mas entenda só para você entender. Quando eu estou atuando no meu chamado, a unção do Espírito Santo ela será liberada para fazer com que eu gere resultados espirituais. O que são resultados espirituais? Não é ganhar pessoas para Jesus através de marketing ou de estratégia de crescimento de igreja, nem também é ministrar as pessoas usando as emoções, porque tem muito profeta que aprende a manipular as emoções das pessoas, e às vezes ele não está nem operando no dom, mas ele olha para a pessoa e tem umas pessoas que quando você olha, a pessoa é a cara da tristeza. Tem alguns que é a cara da riqueza, tem outros que são a cara da tristeza. Você olha para a pessoa, você imagina, essa mulher não pode estar bem com a cara dessa. Levanta a tua mão, mulher. Assim diz o Senhor. E a pessoa não fala nem a primeira sílaba, ela já está chorando, rasgada, jogada no chão. Mas isso não é profecia, isso é manipulação das emoções. E tem muito isso nas igrejas, tá? Cuidado. Aleluia. Mas eu quero que você entenda, se de fato eu for chamado por Deus para operar na unção, quando eu estiver executando o meu chamado, a unção que acompanha o meu chamado, ela vai funcionar. Amém. Ela vai funcionar. Então quando o evangelista está pregando o evangelho debaixo da unção evangelística, dentro do chamado de Deus para a vida dele, de repente, irmão, a unção de evangelista, sabe, ela vai explodir e milagres e maravilhas vão acontecer. Amém. Agora, se você não é evangelista, eu quero te encorajar, porque a Bíblia diz que os sinais não vão seguir os evangelistas, eles vão seguir aquele que crê. Amém. Agora, quando você não está debaixo da unção, você tem que usar a tua fé. Amém. Se eu vou orar por uma pessoa sem a direção do Espírito, sem a unção do Espírito para cura, eu tenho que botar a minha fé e a fé da pessoa no lugar. Senão não acontece. Mas quando é pela unção, eu já experimentei, pastor Tiago, ver a cura se manifestando e eu ficar mais impressionado que a pessoa que foi curada. Como? Eu estava mais incrédulo do que a mulher que recebeu. Porque a unção, o dom de cura, operou. O dom de cura, ele não exige que você creia. Ele só exige que você obedeça a direção do Espírito. Assim, os outros dons, ele não exige de você uma convicção poderosa. Ele só exige obediência. Amém. Mas é isso, o evangelista, ele foi chamado por Deus para essa função. O pastor foi chamado para quê, gente? Evangelista, se ele é só evangelista e não é pastor, ele não vai conseguir segurar a igreja. Ele vai gerar almas, mas ele não tem capacidade de Deus para cuidar delas. Não tem unção de Deus para isso. Eu conheço igrejas, pastor Tiago, que faliram, porque o pastor na verdade era um evangelista e estava querendo assumir o cargo pastoral. Botava o cara para pregar e ganhava muitas almas. Mas para administrar as almas, você está lidando com almas que foram feridas pela religião, pelo mundo, almas que estiveram aprisionadas no pecado. Se você não tem a graça de Deus para ser pastor, você não vai conseguir pastorear ninguém. Mestres,
Qual a função do mestre? Cada pessoa que aprende algo na palavra pode ensinar, mas o mestre ele tem uma unção, sabe, específica. É como se ele pudesse abrir teu espírito e colocar a palavra lá super clara. Eu já experimentei ouvir homens, e quando eles falavam algumas coisas, eu pergunto, meu Deus, como é que ele consegue deixar um assunto tão complicado, mas tão simples que uma criança entende? É o dom do mestre. Agora, eu falei para vocês algumas funções básicas de cada ministério. Eu ainda não falei do profeta, mas vou falar. Mas o apóstolo, ele não tem somente a função de ser enviado por Deus para plantar e edificar igrejas. Assim como o profeta não tem somente a função que foi dada a ele, o evangelista não tem somente a função de ganhar almas, o pastor não tem somente a função de cuidar das almas, e o mestre não tem somente a função de ensinar as almas. Eles têm uma função adjacente a elas, uma função adicional. Qual é? A função do apóstolo é gerar uma cultura apostólica na igreja. A função do profeta é gerar uma cultura profética na igreja. A função do pastor é gerar uma cultura pastoral na igreja. E a função do mestre é gerar uma cultura de ensino na igreja. Do que é que eu estou falando, querido? Eu estou dizendo basicamente o seguinte: o apóstolo não vai simplesmente ser enviado por Deus e agir individualmente. Na igreja onde o apóstolo atua, as pessoas, ainda que não sejam chamadas para ser apóstolos, eles vão desenvolver em si uma consciência do apostólico e vão até em certo nível operar também no apostólico, não no ministério, mas na cultura do apóstolo. Uma igreja que é influenciada debaixo de um ministério profético, ela não simplesmente vai receber de Deus do profético, mas ela também vai desenvolver uma cultura do profético. Eu conheço uma igreja que fica lá em Itapuã, de pastoras que são amigas minhas, e as duas são profetas raiz, irmão. Uma vez uma delas foi profetizar numa conhecida minha, e eu vi ela tirando o sapato, porque, meu Deus, que loucura, tirar o sapato para profetizar. E sabe o interessante? Você vai nessa igreja, as pessoas lá facilmente atuam nos dons proféticos. Por quê? Porque a função do ministério, a função do ministro, não somente ministrar para a igreja receber, mas para desenvolver na igreja aquilo que ele carrega em Deus. A função do pastor e do mestre também é igual. Agora, falando sobre o profético, agora nós vamos entrar de fato e de verdade no profético. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 21. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Atos 21, a partir do versículo 8. Quantos estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Quem não está entendendo, diga, me explica de novo depois. Está todo mundo entendendo? Atos 21, a partir do versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, ou evangelista, diga assim, Filipe, ou evangelista. Perceba que a Bíblia está dando sinais do chamado que operava em Filipe. A Bíblia não chama de Filipe de profeta, nem de apóstolo, nem de pastor. A Bíblia chama Filipe de evangelista. Depois você dá uma estudada na história de Filipe. Atos 8, ele está ganhando uma multidão de pessoas em Samaria. E de repente o Espírito Santo fala para ele, um anjo aparece para ele e fala, ponte no caminho que dá para... Eu esqueci o nome, mas depois você lê lá. E a Bíblia diz que Filipe ele encontra uma carruagem. O Espírito Santo fala, junta-te a essa carruagem. E Filipe ganha não somente o povo de Samaria, mas ele ganha também um eunuco que era do país de Candace. Agora, a Bíblia diz aqui que Paulo ele vai para a casa de Filipe. No versículo 9 diz assim, tinha este 4 filhas virgens ou donzelas que profetizavam. Diga assim comigo, profetizavam. Elas eram profetas? Não, mas profetizavam.
Isso me mostra que nem todo mundo que profetiza tem o ministério de profeta. Ok? Agora no versículo 10 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Essa minha amiga que tirou o sapato para profetizar, eu chamo ela de Ágaba. Eu falei para ela: qualquer dia desse você vai tirar o cinto da pessoa, amarrar e dizer assim do Senhor que você vai ser preso, o dono desse cinto vai ser preso. Aí ela falou para mim assim: isso já aconteceu com a missionária do Rio de Janeiro. Eu para aí cheguei atrasado. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O que é que Ágabo está fazendo? Ele está profetizando. Aí você me pergunta: como é que eu vou diferenciar uma pessoa que somente tem um dom da profecia de uma pessoa que, além de ter o dom de profetizar, ela tem um ministério profético? Irmão, a diferença é que uma pessoa que foi chamada por Deus para ser profeta, ela não vai simplesmente profetizar para pessoas a nível individual, mas o profeta, ele tem de Deus uma graça para discernir sinais que estão sendo enviados do reino do Espírito, para direcionar o povo de Deus em um nível mais específico e direto. Essa é a missão do ministério profético. Por exemplo, alguns capítulos atrás em Atos, se não me engano é Atos 13 ou é Atos 11, você vai ver a Bíblia dizendo que desceram da Judéia para Antioquia alguns profetas, e Ágabo estava entre eles. O que foi que Ágabo fez? Ágabo falou o seguinte: olha, o Espírito Santo indica que brevemente haverá uma grande fome. Debaixo dessa direção profética, a igreja se preparou. Eles prepararam financeiramente para atender a necessidade dos que eram mais fracos financeiramente. Você percebe como o profético flui? O profeta, ele vai ter uma facilidade, espiritualmente falando, para conectar-se com direções divinas. Então, através do ministério profético, o Senhor, ele vai trazer direcionamentos divinos bem específicos para o seu povo. Agora, você pode não ter o dom profético, você pode não ser um ministro com o ministério profético. Aliás, esses 5 ministérios que eu mencionei aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, todos eles terão a função de ministrar, ensinar e pregar a palavra de Deus, ou de liderar a igreja em alguma esfera. Você pode ensinar alguém, mas não ter o dom de ministrar a palavra. Você pode profetizar, mas não ter o dom profético. Você pode... Os dons ministeriais que eu estou citando aqui, inclusive o profeta, eles fazem parte dessa categoria que vai estar ensinando, ministrando e pregando a palavra para a igreja. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Agora, ainda que você olhe para você e diga: eu não fui chamado para ser profeta, eu quero dizer algo para você: você foi chamado para ser profético. Amém. Porque o que é basicamente um profeta? O profeta, ele é alguém que está conectado intimamente com o coração de Deus, a ponto de conseguir ouvir a voz de Deus em sonhos espirituais, em revelações, em palavras divinas, em orientações para quê? Não somente para profetizar para o pastor Tiago ou para a irmã aqui, mas para conduzir toda uma igreja a discernir a vontade e o tempo de Deus para ela mesma. Você percebe no livro de Atos que os apóstolos andavam com profetas. Paulo, ele andou por muito tempo com Silas. A Bíblia diz em Atos 17, se não me engano, que Silas era profeta, Paulo era apóstolo. A ênfase de Paulo era no envio, a ênfase de Silas era no profético. Quando você junta os dois, um é enviado com a unção para chegar quebrando a porta do lugar, e outro é enviado com a unção para discernir a direção específica de Deus para aquele lugar. Você precisa entender como é que isso funciona na prática, para que a gente experimente o mesmo poder que havia na igreja primitiva. Você lê a Bíblia e você percebe que havia uma conexão íntima. Em Atos 13, a partir do versículo 2, se não me engano, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou: separem para mim Paulo e Barnabé para a obra a qual eu tenho chamado. O que é isso, querido? É o Espírito Santo levantando homens ali, porque Paulo não poderia se autodeclarar apóstolo, Barnabé não poderia se
Isso acontece. Uma vez, isso foi, se não me engano, 2019, eu fui ministrar em uma igreja lá em Baçaí. E quando eu estava lá, a unção para profetizar veio. Eu fui até uma moça, eu comecei a profetizar para ela que Deus iria levar no campo missionário, ia levar ela em muitos lugares. E hoje eu sou amigo dela, ela está fazendo missões. Aleluia. Palavras proféticas que se cumprem. Amém. Através da profecia, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, porque a igreja precisa da atuação do profético, não só dos profetas, mas de homens que, embora não tenham ministério, atuam no profético. Por que a igreja precisa disso? Para que Deus possa ter uma comunicação livre com o seu povo. Você lê a Bíblia no livro de Atos, você percebe, eles estavam para tomar decisões, eles estavam para ir para Macedônia, se não me engano. E a Bíblia diz que o Espírito de Cristo os impediu. Como é que o Espírito de Cristo os impediu? Você acha que eles foram dar um passo e alguma coisa parou, eles não conseguiam andar, o que está acontecendo? Não foi assim. Algum deles, que eram profetas, teve um discernimento espiritual de que eram para mudar a rota e esperar um novo direcionamento do céu. Aleluia. Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque quando você anda com profetas, você começa a operar no profético com facilidade. Entenda bem, agora não está no homem, querido. E a honra não está no homem. Os chamados vêm do Senhor. Mas é necessário sermos humildes o suficiente para perceber que o pastor Tiago tem uma unção que eu não tenho, e que se eu me submeto a ela, essa unção me alcança e me ajuda a funcionar melhor no corpo de Cristo. Maravilha. Da mesma forma, não existe espaço para a falsa modéstia e falar para as pessoas: não me considere isso. Não, se você percebe uma unção na minha vida e você a honra, eu vou deixar você honrar à vontade, porque a unção que você honra, você recebe dela. Aleluia. E eu sei muito bem olhar para o Senhor e falar: Deus, Ele está me honrando, mas na verdade Ele está honrando o que o Senhor colocou em mim. Aleluia. Se trata disso, querido. Agora eu quero compartilhar para você algo que tem a ver com o que eu estou falando aqui. Oh, maravilha, Deus. Porque eu acredito que o Espírito Santo quer despertar a igreja para que ela possa atuar mais. Atuar mais. Com mais sensibilidade, com mais intensidade, com mais precisão no profético. Amém. Sabe quando a sua mente ela fica muito distraída? Você às vezes perde a sintonia do que o Espírito Santo está comunicando. E às vezes eu me encontro assim, distraído em muitas atividades ministeriais, atividades, sabe, do ministério, do trabalho, coisas assim, coisas na qual eu estou engajado, trabalhando para funcionar. E eu percebo no meu íntimo que o Espírito Santo às vezes quer falar alguma coisa que eu não estou conseguindo entender, porque a minha mente está muito agitada. Aí esses dias eu estava na igreja, estava para começar o culto de quinta-feira também. Eu estava parado, sentado na cadeira, orando. De repente eu olhei para minha irmã. E que loucura, cara. Quando eu olhei para ela, vocês já viram aqueles filmes da mitologia grega que tem aquele deus que tem um sapato que tem asa? Já viram? Cara, quando eu olhei para a irmã, eu vi um sapato de asa. Eu falei: meu Deus, eu nem joguei God of War esses dias. Por que eu tô vendo isso? E a minha mente tentou me atrapalhar. Mas de repente eu discerni que Deus estava através daquela visão doida. Irmão, você que anda no Espírito terá visões doidas. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: se prepare. Terá visões doidas. Frequentemente Deus pergunta para o profeta: que vê, Zacarias? Você acha que ele tinha resposta? Senhor, para não dizer eu vejo uma maluquice, ele dizia: Senhor, tu sabes. Era a estratégia do profeta, irmão. Eu discerni o que o Espírito Santo estava comunicando através daquele sapato. O sapato de fogo é famoso, agora vai existir sapato de asa. Eu fui lá e liberei uma palavra sobre ela. E ela começou a receber aquilo que Deus estava ministrando. E pouco tempo depois veio uma outra profeta e foi até ela confirmar as coisas que eu havia falado. Por quê, irmão? Porque o Espírito de Deus, ele converge nas mesmas informações para fazer você destravar e avançar no que Deus tem para a tua vida. Mas pare um pouco comigo para reparar em algo que eu recebi do Senhor no dia 7 de julho de 2020. Glória ao teu nome, Deus.
Uma vez, estamos falando sobre profético, uma vez, isso foi em 2017, eu estava ministrando uma igreja, foi a igreja de Ágaba, e Ágaba veio até mim, olha que loucura, ela começou a fazer assim na minha barriga, e eu estava tocando baixo, e a minha barriga estava doendo, mas ela não podia perceber. Então eu fiquei assim com aquela cara de espiritual. Tá doendo, mas eu não posso. De repente ela tocou na minha barriga e começou a trazer para minha garganta. E ela fez esse movimento repetidas vezes. Eu penso, meu Deus, isso não é maconha, mas deve ser raiz de jacê. Eu estava no ônibus voltando para casa, nessa época, orando em línguas e pensando no que aconteceu. De repente eu entendi o que o Senhor estava falando através daquele ato profético. Diga assim, ato profético. O que é um ato profético, irmão? É coisa da Universal? Perdoa, Universal? Não! Ato profético. Ato profético é quando o Espírito de Deus te guia a fazer coisas que têm uma simbologia espiritual. Simbologia espiritual. Você não sabe o que aquilo significa, mas os anjos estão sabendo, Deus está sabendo e o diabo também está sabendo. Ela não sabia o que queria dizer machucar o meu estômago, mas quando eu estava voltando para casa, eu consegui perceber que aquilo foi um ato profético. E a profecia, através daquele ato, basicamente dizia: Deus está plantando coisas no teu espírito, e Ele está te preparando para chegar um tempo onde Ele vai tirar essas coisas do teu espírito e trazer para a tua boca. Aleluia. Percebe? Que é louco, é doido, mas faz sentido? E desde um tempo o Senhor começou a trazer ao meu espírito palavras proféticas, e eu tenho guardado elas. Eu tenho muito receio de, compartilhar. Eu tenho guardado elas e tenho percebido elas se encaminhando para cumprir. Por exemplo, em 2018 o Espírito Santo me falou que Ele estava fazendo um mover na igreja brasileira, e Ele iria levantar na igreja brasileira muitos líderes jovens que estavam purificados e queriam cooperar com a sua vontade. E desde essa época comecei a ver uma onda de jovens emergindo na igreja e assumindo posições não somente de liderança, mas de influência. Qual a diferença? Eu posso ser líder sem influenciar. Se alguém me der um título e derramar um óleo na minha cabeça, pode ser uma mão numa cabeça oca, como diz o meu pastor. Mas se eu fui chamado por Deus, eu não vou ser simplesmente reconhecido pelos homens, eu vou ser reconhecido por Deus. E o reconhecimento que vem de Deus, Ele traz sobre a tua vida influência. Então eu percebi essa palavra se cumprir, não somente isso. Deus me falou nessa época que Ele iria derrubar altares de alguns ministros que haviam se corrompido. E depois desse tempo eu comecei a ver um mover de purificação acontecendo na igreja. Se você não percebe o que está acontecendo, eu aconselho você a abrir os seus olhos espirituais e perceber que Deus está fazendo algo no Brasil e você faz parte disso. Agora, em 7 de julho de 2020, eu estava tentando dormir, e frequentemente quando eu tento dormir e eu não consigo, é por causa da glória e da presença do Senhor. É porque Deus, Ele quer ministrar algo específico a mim com uma palavra profética. Quem me conhece sabe, eu não sou místico, né, gente? Não sou místico. Mas eu entendo um pouco, a certo nível, as coisas espirituais. E eu busco cooperar com o Espírito Santo para entender aonde Ele quer direcionar o seu povo. Em 7 de julho de 2020, foi esse momento que eu estava tentando dormir, e a presença de Deus muito forte sobre mim. E de repente eu me ajoelhei e falei assim: Pai, você quer falar comigo? E por um momento começou a vir essa palavra no meu coração, e eu comecei a escrever. Isso foi logo depois que começou a ficar bem forte a pandemia. E o Senhor falava o seguinte: há um mover da atuação do profético se intensificando nesses dias. Não se trata de um tempo no qual o Senhor decidiu que quer falar, mas se trata de um tempo onde Ele tem encontrado corações dispostos a ouvir.
Aqueles que se posicionarem na brecha receberão instruções acerca daquilo que o Espírito tem construído para os próximos dias e ficarão em condições de estabelecer um fundamento sólido para a geração vindoura. Há um tempo de encontro entre coisas ocultas no reino do Espírito e coisas reveladas no reino natural. Um tempo onde homens movidos pelo propósito eterno usarão todos os recursos modernos para projetar diante do que já foi conhecido pela ciência os mistérios ocultos que a tecnologia jamais desvendaria. Pois há uma fome na terra e uma sede também, e a escassez espiritual da humanidade é exaltada quando, diante da Babilônia do século presente, com toda prostituição, luxúria, entretenimento e satisfação carnal, as suas almas permanecem vazias. Para onde estes correrão? E qual será o seu socorro? Os cinemas não serão a resposta, nem tampouco a ilusão dos vícios ou o prazer do dinheiro, mas a resposta para este povo, faminto de pão e sedento não de água, faminto não de pão e sedento não de água, será uma igreja gloriosa e liberta, que com o pão da palavra viva e a água da presença fresca e poderosa do Espírito de Deus, servirá de socorro e será resposta para o clamor das suas almas. Porém, nesse tempo, muitos se atribularão e se encherão de pavor, e por olhar as circunstâncias naturais, foram distraídos e perderam a percepção do mover no reino do Espírito nesses dias, pois há uma intensidade forte de movimentos tanto no reino das trevas quanto no reino da luz, e a guerra possui um prêmio bem definido: as almas eternas dos homens. Essa guerra é ininterrupta, e se os soldados das trevas continuam avante, independentemente do cenário, os soldados da luz não deveriam se distrair em face das circunstâncias. Não se distraiam, povo do Senhor. Esse tempo é extraordinário e é necessário para cumprir um processo vital de purificação, para que o povo de Deus esteja preparado para cooperar com o Espírito nos dias que se seguirão. É no meio do fogo que o ouro da fé é provado e aperfeiçoado. Aqueles que não creem o suficiente para continuar firmes não serão capazes de participar da grande onda do Espírito de Deus. Desde muito ele tem falado sobre derrubar altares falsos e levantar altares da verdade. Por isso suportem essa fase de purificação. Aqueles que forem aprovados entrarão na nova estação, no calendário de Deus para o mundo. Será nessa nova estação que a igreja estará aberta. Preste atenção nisso aqui. Será nessa nova estação que a igreja estará aberta para receber mais da atuação do reino dos céus na terra, e um novo despejar de virtudes e dons espirituais será estabelecido, com muitas visitações sobrenaturais e manifestações jamais vistas. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Mas enquanto a igreja não estiver suficientemente desarraigada do mundo, ela não atingirá a medida necessária para entrar nessa nova estação. Por isso importa que sua purificação seja crescente, e ele usará tudo que estiver no caminho para santificá-los para si. Queridos, nesse dia em que eu recebi essa palavra profética, o Espírito Santo me trouxe um discernimento de que nesses dias que seguiriam, haveriam dois tipos de pessoas dentro da igreja: aqueles que iriam afrouxar, esfriar e, retroceder, e aqueles que iriam permitir que Deus purificasse o coração deles do mundo. E o Senhor me fez perceber que essas pessoas que permitissem ser purificadas e passassem por essa fase, focando no que Deus estava falando, elas entrariam em um nível muito poderoso. Eu estou falando de um nível muito poderoso de revelação dos céus e manifestação dos céus sobre a terra. Agora, interessante que eu queria frisar com vocês aqui no começo dessa palavra, e eu não compartilharia ela com vocês se eu não tivesse firme convicção que ela veio do Senhor. O Senhor disse sobre uma intensificação no mover profético. O que isso quer dizer, querido? Que nesse tempo, Deus ele vai começar a levantar homens
homens e mulheres que, embora não necessariamente tenham um chamado profético, eles vão discernir e aprender a operar no profético com muita intensidade. E uma das coisas que o Senhor me fez perceber é que haveria um movimento, sabe, muito claro, de anjos servindo a igreja. Eu fiquei com isso guardado no meu coração. Mas Deus me deixou claro que a igreja dos últimos dias, ela vai experimentar com facilidade o ministério dos anjos. Irmão, não se importa se você começar a ver e ser visitado por anjos. Eu tenho essa palavra guardada no meu coração desde esse tempo. Mas alguns dias atrás eu tive uma experiência que me lembrou dela. Mais uma vez, eu estava tentando dormir com dificuldade. E quando eu cochilei, irmão, as experiências que eu conto, eu quero que elas atissem no seu coração o desejo por experimentar mais. Porque Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos favoritos. E o que qualquer outra pessoa experimenta, Deus quer que você também experimente, claro, na medida do seu chamado. Mas eu estou aqui para te dizer que o céu é real e que há uma virtude de Deus sendo liberada nesses dias, que quem abriu o Espírito para perceber vai pegar e vai desfrutar de coisas poderosas. E você pode viver e experimentar essas coisas. Você pode ter visões, você pode ter sonhos proféticos, você pode ouvir a voz de Deus, você pode ser arrebatado espiritualmente, você pode operar nos dons, você pode curar enfermos, você pode purificar leprosos, você pode, porque você carrega em você a glória do reino eterno de Deus. Então nesse dia eu tive mais uma experiência, foi domingo retrasado. De sábado para domingo eu estava tentando dormir sem conseguir. Teríamos evento da igreja pela manhã. Eu falo, meu Deus, eu vou precisar estar acordado cedo para ajustar tudo. Eu não estou conseguindo dormir. De repente, quando eu cochilo, veio a glória de Deus sobre mim. E ela veio com ondas de choque elétrico. Você já sentiu isso? Ondas de choque. É como se uma descarga elétrica tivesse sido liberada. E sabe, normalmente quando acontece isso, eu fico tão assustado que ela vai embora. Mas nesse dia eu fiquei bem tranquilo e de repente abriu-se uma visão. Eu me via deitado em um lugar e via um homem que naquele momento eu discerni que era um anjo. Ele trazia algo e colocava no meu pé. Eu sabia que era dinheiro. Eu fiquei sentado na cama e falei, obrigado, Pai, pela provisão. Mas, irmão, não demorou nada. Quando eu cheguei na igreja, o irmão vem para mim com um valor, entrega nas minhas mãos. Eu falei, já sabia. Porque quando você anda com Deus, você se antecipa nas coisas. Mas o que eu estou falando aqui, eu estou falando de o teu coração se abrir para sonhos, visões e revelações do alto. Isso é uma igreja profética. Isso é uma igreja que atua no profético. Uma igreja que discerniu, sabe, aprendeu a operar nisso. Para você não ficar confundido, para você não ficar distraído e para você não, sabe, ficar sem saber como agir nos teus próximos dias. Diz assim comigo, Deus quer que a igreja se torne uma igreja profética. Mas onde nasce o profético? Eu quero encerrar com esse texto. Vá comigo para Jeremias. Maravilha, Deus. Obrigada, Senhor. Tu és bom. Aleluia. Obrigada, Senhor. Diga assim, Deus quer que eu seja uma pessoa profética. Fala aí para algum crente do seu lado. Deus quer que você seja um homem do fogo, do sapato de asa, um homem profético, uma mulher profética que fala assim, fala profeta. Agora fala para outro crente que é mais bonito ou que é mais feio, fala assim, fala profeta. Deixa ele se batendo para ver quem é o mais bonito aí. Eu imagino que nenhum de todos sejam tão bonitos quanto o cara que está aqui na frente. Ô, gente, é brincadeira. Jeremias 22. Opa. Aleluia. É Jeremias 23. Obrigada, Senhor.
Deus é bom. Aleluia. Jeremias 23, a partir do versículo 16. E nós vamos ler até o versículo 22. Nós vamos entender onde é que nasce o profético. Aleluia. Eu já estou encerrando, para animar você que já está querendo dormir. Eu falei no 16, não foi isso? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer um que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Agora o versículo 18 nos dá a chave de onde nasce o profético. Porque quem esteve no conselho do Senhor? Essa palavra conselho, ela em outras Bíblias aparece como oráculo. Algumas Bíblias aí entre vocês dizem essa palavra oráculo. Não estiveram no oráculo do Senhor. O que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer sussurro. Marquinhos, sussurra aí para mim qualquer coisa. Não consegui entender. Não consegui entender. Eu vou ter que chegar mais perto. Você vai entender como funciona o profético. Olha como funciona o profético. Aqui é Deus, aqui é o profeta. Ele falou uma grande verdade. Ele disse: não, você é lindo. Tu o dizes. Perceba como funciona o profético. A Bíblia diz: não estiveram no meu conselho. Não estiveram no conselho do Senhor. E viu. Ele pergunta, isso aqui é uma pergunta, irmão, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas. Nos últimos dias entenderão o que claramente? Entenderão a sincronia da palavra profética. Entenderão como sintonizar com o profético. Ele diz: cadê? Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, se estivessem estado no meu conselho, o que é o conselho de Deus? É o ambiente do sussurro, irmão. Sabe qual é o segredo para você destravar um profético na tua vida? É habite no conselho de Deus. O que é isso? É um lugar de intimidade. Quando você se aproxima de Deus, então você está pronto para ouvir os sussurros do Espírito de Deus. Da mesma forma que eu não escutaria ele falando essa grande verdade que ele falou, se eu não tivesse ido para perto dele. Nós não seremos uma igreja que atua e entende o profético se não aprendemos a andar na presença do Senhor. É preciso, diga assim comigo, é preciso caminhar na presença de Deus, caminhar junto com o Espírito Santo. É isso que destrava o profético, irmão. Agora ele diz assim: se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Se Deus quer despertar uma igreja profética, o primeiro passo para isso é a igreja entender que o lugar onde o profético acontece é o mesmo lugar onde a sua intimidade com Deus acontece. Por isso você não será capaz de discernir como o profético atua, discernir sonhos, visões, revelações do alto, se você não aprender a caminhar com Deus e ouvir o sussurro do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar.